É com imenso prazer que eu estou aqui para mostrar a todos vocês o Sinquisp. Eu vou deixar hoje cada um se apresentar e falar o que é o Sinquisp. Como vai todos vocês? Tudo bem? Olá, boa tarde, Boa tudo bem, tarde. Ana? Boa tarde, Como vai, Ana. bancada? Tudo bem? Tudo. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem ao nosso corpo, de todos que estão escutando a gente agora, e falassem um pouco sobre cada um, cada trabalho e o que a gente veio trazer para a nossa população que tanto precisa. Vamos lá? Vamos primeiro, eu vou apresentar aqui o nosso presidente do Sinquisp, Aélcio Gaita. Como vai, presidente? Tudo bem? Tudo bem, Ana? Boa tarde, é um prazer estar aqui na bancada. Então, o Sindicato dos Químicos, o Sinquisp é o Sindicato dos Químicos, Químicos Industriais e Engenheiros Químicos do Estado de São Paulo. Nós representamos a categoria diferenciada dos profissionais da química e temos a incumbência de zelar pelos interesses, defender os interesses desses profissionais, quer no âmbito trabalhista, quer na questão de benefícios, aquilo que a gente consegue trabalhar para melhorar a condição desses trabalhadores aqui no nosso estado. O mais importante que eu quero que vocês entendam, fique conosco, tá? Até o fim, para vocês entenderem qual é a nossa nova visão, o que a gente precisa, né, juntos fazer, que eu acho que a nossa maior obrigatoriedade e a nossa obrigação como cidadão é trazer isso, benefício, oportunidades, para que a gente tenha um trabalhador com qualidade de vida, com qualidade no seu trabalho e ter a visão que o sindicato está em prol a sua liberdade, né? O trabalhador tem que entender isso. E eu queria agora chamar o doutor Fernando. Doutor Fernando, se apresente, por gentileza. Olá, Ana. Olá, Tudo amigos bem? que estão conosco aqui nessa bancada, né? Gostaria de agradecer o convite. Eu vim hoje, a convite do programa, para poder falar um pouquinho sobre a Rita Saúde, que é uma iniciativa do Grupo Sabin, é uma plataforma de acesso à saúde, que foi criada dentro do Grupo Sabin, que é um grupo de saúde aqui do Distrito Federal, mas que tem presença em diversos estados da federação no Brasil e que tem uma iniciativa interessante, né, de saúde através de uma plataforma em que as pessoas que procuram por serviços de saúde podem encontrar profissionais e serviços de saúde, né, dentro de uma área que é um aplicativo web, né? Então basta digitar um endereço na internet e aí, fazendo um cadastro, você entra dentro de uma área logada, né, de uma área reservada, e ali você pode procurar e encontrar profissionais que podem atender a sua saúde. Isso é muito importante, gente. E vocês, no decorrer aqui da nossa entrevista, a gente vai falar como você acessa, como você consegue ter todos esses benefícios com qualidade e rapidez, ok? E agora, o nosso lado jurídico. Um lado importante para a categoria, é um lado que preza muito para você e a gente está aqui para isso. Eu queria apresentar aqui o doutor Tiago. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo, Ana. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Monteiro, eu sou advogado, sócio do escritório Monteiro e Nicolinos e Advogados Associados. Eu atuo na defesa dos interesses tanto dos sindicatos quanto dos sindicalizados desde 2015, trazendo serviços para o sindicato, serviços para os sindicalizados, para resguardar os direitos trabalhistas dos sindicalizados, resguardar os direitos de ações de recuperações tributárias, tanto para os sindicatos quanto para os sindicalizados, e melhorar cada vez mais essas relações aí entre trabalhadores e empregadores. Isso é muito importante, doutor, essa responsabilidade, né, que a gente está trazendo para o nosso trabalhador. E eu queria falar agora com o presidente Gaita sobre a questão da filiação. Hoje nós temos a plataforma, né, que todos conhecem, que é a www.vocemeb.com.br, que tem esta parceria com todos esses empresários, essas empresas, das quais se beneficiam esses trabalhadores, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essas afiliações, sobre como a pessoa pode ter essa associativa. Conte um pouquinho para a gente.
Eu acho que o que eu vou falar agora cabe mais na pergunta anterior. A profissão de químico no Brasil é uma profissão regulamentada. Com médicos e advogados, para poder exercê-la, existe uma regulamentação, então existe um ato de criação, que isso remonta a 1904. Depois, com o advento da CLT, houve um capítulo dedicado aos profissionais da química, onde definiu-se o campo de atuação dos profissionais, quem eram os profissionais e como eles poderiam exercer a profissão. Nesse sentido, eram considerados profissionais da química naquela época, químicos industriais e engenheiros que, para exercer, tinham que ter seu diploma validado pelo Ministério do Trabalho. Em 1956, com a a fiscalização, a profissão passou a ser pelo Conselho Federal de Química, os Conselhos Regionais. E o dos químicos, que remonta à década de 30, é partícipe em todo esse processo de regulamentação e inovação da profissão. A partir de 6, quando criou-se, foi promulgada a Lei 2800, passou a ser, além dos profissionais da química, além dos engenheiros químicos, dos químicos industriais agrícolas, os bacharéis e os técnicos também passaram a fazer parte do rol de... E a partir dali, ele passou a regulamentar o exercício profissional da área. Então, diferente de algumas profissões, o que confere o direito ao exercício profissional, e aí onde entra o sindicato, onde entra a nossa representação, o Conselho Federal de Química passou a reconhecer, e como tal, diversas habilitações. Engenheiros de alimentos, tecnólogos do processo, qualquer profissional diplomado que tivesse alguma atividade relacionada à química em seu currículo escolar, ele passou a ser reconhecido pelo Conselho Federal de Química e, consequentemente, passou a ter a obrigação de uma inscrição no conselho para poder exercer a profissão. E aí que o sindicato entra. Fora a nossa carta sindical a químicos, todo profissional da química habilitado pelo conselho, ele é representado pelos sindicatos no estado de São Paulo. E como que, antes da reforma trabalhista, fim da contribuição obrigatória, o sindicato basicamente viveu até agora da contribuição sindicatória. O Dr. Tiago posso explicar de uma maneira mais... Mas o resumo profissional da química, que tem inscrição no conselho para poder exercer a profissão dele, ele também, assim como qualquer outro trabalhador, era obrigado a ter o serviço de folha e esse valor repassado ao sindicato de forma compulsória, de forma obrigatória. E era daí que vinha 99,9% da receita do sindicato para poder fazer as atividades que faziam, a manutenção de escritório, pagamento de funcionários. Com a reforma trabalhista, então, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, deixou de ser... no caso do Sinquisp, ele tinha uma certa reserva, ele conseguiu se manter e tentar manter as suas atividades com o residual desse recurso. E tentamos, e a partir daí começamos até a nos reinventar. Acho que a palavra correta é essa. Vínhamos trabalhando numa forma de cursos, percebemos que a oferta de cursos não é suficiente para manter o interesse da categoria de atividades sindicais. A assessoria jurídica pode ser por um bom tempo, até por falta de condições materiais para fazê-lo. Quando então a gente, o pessoal da MEB, contratou essa assessoria jurídica que tem funcionado muito bem, pelo menos o que a gente tem visto de retorno da categoria é positivo.
tem interesse. Temos ampliado uma gama de produtos e serviços com o próprio Rita Saúde, com assessoria jurídica, com os cursos que fazem parceria com o CRQ. A gente está percebendo que o movimento sindical está voltando à tona de uma maneira mais moderna. É claro que não é como que tinha no passado, ela encerrou em 2017, mas a gente percebe a mobilidade da categoria, ela também faz oferta de benefício. Então, hoje, como é que funciona com um profissional inscrito no conselho de classe fazer parte do nosso quadro associativo? Basta ele entrar no site, recolher uma taxa anual de R$100, direito a ele uma série de benefícios, desconto, em compras oferecida pela nossa assessoria, a própria assessoria jurídica, que tem funcionado muito bem. Eu tenho visto aí uns posts interessantes e pontuais da realidade do mercado. Agora a gente viu, fiquei muito feliz com uma parceria com a Rita, esse gama de benefícios aí, eu acho que é interessante, porque vale ressaltar também o seguinte: quando se fala em profissional liberal, dá-se a entender que é um profissional que acaba trabalhando por conta própria, então ele faz o próprio salário, ele tem que correr as despesas dele, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não conta com a rede de benefícios que um seletista tem, até mesmo estatutário. Claro que nós temos profissionais nessas condições, mas eu diria que mais da metade hoje dos profissionais química ou são empreendedores ou trabalham por conta própria. Então, quando você consegue oferecer produtos e serviços que dão uma redução de custo no cotidiano, isso é muito positivo, porque se de um lado você consegue melhorar a remuneração, por outro lado você consegue diminuir o custo da própria subsistência. Vale lembrar também, falando só no estado de São Paulo, da área da química, devidamente habilitado, atuando no estado. Então, é muito grande. O que a gente quer retomar, quer reconquistar daquilo que já foi a própria entidade. Foi bem? Então, ouviram? Ouviram ou falei sozinho? Está continuando, a entrevista está continuando. Tá. Então, presidente, como você falou, são 100 mil, né, profissionais habilitados aí, então a gente tem uma gama, né, só no estado de São Paulo, a gente tem uma gama de profissionais que a gente pode trazer esses benefícios. E eu queria fazer essa pergunta ao doutor Fernando. Doutor Fernando, com o Rita Saúde, com essa oportunidade que nós estamos tendo, né, de mostrar qualidade, equipe médica, parceria em vacinas, descontos em exames, o que o senhor me fala com a tecnologia pode melhorar a saúde em tempos da inteligência artificial? O desafio da inteligência artificial está em todos os setores da economia hoje, né? Não é diferente na saúde. Mas, em especial na saúde hoje, né, a inteligência artificial ela atua de 3 maneiras, né? Atua automatizando muitos dos processos que estão por trás do atendimento do médico e do atendimento da burocracia ali. Eles podem automatizar, né, com um conjunto de perguntas e respostas e sendo um assistente à saúde. Isso está sendo utilizado já, inclusive, pelas ferramentas que estão disponíveis, e muitas vezes com conteúdo, né, não curado, que é importante ter um pouco de preocupação, porque os algoritmos também estão aprendendo. Então, aquela máxima que aconteceu para o Dr. Google ainda também acontece para as ferramentas que estão disponíveis, né? E existem, né, naqueles casos em que se usa de maneira adequada para poder fazer a busca de conteúdo científico, para poder apoiar a decisão do médico, também hoje já pode ser utilizado. E a tecnologia, né, ela, de todas as formas, elas contribuem, na maioria das vezes, para o avanço do atendimento, para a facilidade do acesso, mas é sempre importante lembrar que a tecnologia isoladamente, né, ela não consegue resolver os problemas de saúde. Os problemas de saúde eles podem ser resolvidos por pessoas cuidando de pessoas, né? Esse é o propósito do Grupo SEIB, né, que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas, e a gente acredita muito nisso. Então, aliado à tecnologia, sempre a gente tem a participação de pessoas nos processos.
É muito importante isso. Doutor Tiago, eu gostaria, né, você sabe que o corpo jurídico para o movimento sindical é de suma importância, né? A maioria dos trabalhadores sindicalizados, eles procuram essa questão jurídica. Eu queria saber do senhor como a justiça tem visto a pejotização. Ana, a pejotização é algo que já tem muito tempo, né, que acontece no mundo jurídico, e as empresas elas têm contratado empregados de fato através de contratos PJ. Isso aí impacta e prejudica tanto os próprios trabalhadores quanto a médio e longo prazo essas empresas, porque o que acontece? Quando esses colaboradores, né, ou empregados de fato pejotizados saem do trabalho, a primeira coisa que eles fazem é entrar com a ação jurídica, né, na esfera trabalhista para buscar os direitos. E o que acontece? Normalmente, quando essas ações são distribuídas, ocorrem paralelamente denúncias no Ministério Público do Trabalho. Isso acaba gerando multas altíssimas para essas empresas. E em relação ao trabalhador, né, quando ele senta, né, em frente a um juiz e junta meia dúzia de provas e acaba levando 2, 3 testemunhas, consegue facilmente reconhecer o vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho, né, e aquela empresa que economizou, né, pagando menos tributos com essa contratação PJ, acaba tendo que pagar todos esses valores retroativos e acaba tendo que pagar essas multas altíssimas aí para o Ministério Público do Trabalho. Isso aí acaba prejudicando, né, em escala, né, porque se as empresas têm mais custos com essas questões, acabam empregando menos pessoas, né, e a questão se torna aí em escala. Então, a maior preocupação é isso, né? Essa escala de reclamações, de desvios, né? Que a gente tenha sempre aquele jeitinho brasileiro. E o que a gente pode fazer? E eu queria perguntar para o presidente, que estão me fazendo uma pergunta aqui, presidente Guaita. Qual é o piso salarial do químico e dos técnicos da área? O profissional da química de nível superior, piso salarial é regulamentado por uma lei. É a Lei 4950 de 1966, ela ainda é 20, e ela fixa, como é que se diz? São 3 patamares de salário para esses profissionais, mas o resumo considerando que a gente tem uma jornada de trabalho de 4 horas semanais, o piso salarial acaba sendo entre 8 e 5 salários mínimos por mês. Já os profissionais de nível médio, eles piso salarial definido por lei. Então, acaba sendo o piso negócio sindicato de acordo com a empresa ou com a entidade representante das empresas. A gente costuma adotar esses acordos coletivos, eles acabam firmando de 60% daquilo que é um profissional de nível superior, tá? Mas existem casos que é menos, existem casos que é mais, depende da negociação. Tá? A negociação não é o sindicato quem faz, né? O sindicato ele é autorizado pela categoria para poder negociar. E tem casos que a gente consegue nesse sentido. Mas sim, o nível superior tem uma lei própria e os profissionais de nível médio é negociação caso a caso. Vendo isto, que a categoria tem essa questão dos pisos salariais, né, com toda uma nomenclatura e uma lei, né, que protege a sua categoria, a gente precisa propagar, né, essas questões e qual é a importância de ter um sindicato forte para que isso ocorra positivamente para a sua categoria. Por isso que a gente está aqui. Uma coisa que eu acho interessante agora, falando com o doutor aqui, doutor Fernando. Doutor Fernando é de uma organização que chama SEIB, é uma empresa onde... Quantos anos estão a melhor empresa de se trabalhar? São muitos anos. São mais de 20, né? Eu conheço eles há muitos anos. E
o que eu estava conversando com o doutor Fernando, a qualidade da estrutura organizacional, do ambiente de trabalho é fantástico, né? Não é porque eu estou do lado do doutor Fernando, não. Então, por que não trazer essa estrutura organizacional, esse conceito que o SEIB trouxe para dentro do seu sindicato, para mostrar que a gente tem condição de ter uma relação entre o empregado e o empregador de forma plena, né? De forma humana. E eu gostaria, doutor, que você me falasse uma questão. O que a tecnologia ainda não consegue substituir na saúde, especialmente quando falamos sobre o toque humano e a interação médica? Uma das coisas que a tecnologia ainda não consegue substituir é o olho no olho, né? Existe uma questão fundamental dentro da saúde que é o vínculo, né? Hoje, muitas pessoas, e essas muitas pessoas já estão na casa dos milhões, estão utilizando assistentes de companhia, né, e para as mais diversas funções, como assistentes pessoais, na saúde, no trabalho, né, em diversas outras áreas. No entanto, você tem um profissional em quem você confia, né, alguém que você, ainda que de maneira remota, possa abrir uma câmera, mas consegue estabelecer com essa pessoa um vínculo a ponto de construir decisões comuns, em especial sobre a sua saúde, né? E a partir dela ter esse acompanhamento e principalmente a celebração desses ganhos com os resultados que vão aparecendo nessa jornada de saúde, isso ainda a inteligência artificial não consegue substituir o humano. Consegue fazer, né? A gente tem ferramentas hoje que inclusive conseguem comemorar pequenos ganhos de saúde, né? Acompanhando uma jornada de saúde com o paciente, mas ainda o olho no olho é insubstituível. É verdade, gente. O olho no olho é uma coisa insubstituível, né? O ser humano ainda pode existir toda a inteligência artificial, mas eu tenho certeza que o ser humano nunca vai perder o seu galardão. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, doutor Tiago, a gente hoje está a nossa programação tem que ser mais azeitada, mais rápida, porque nós temos hoje uma série de entrevistas aqui, mas eu queria que o senhor me falasse aqui quais são os principais desafios jurídicos atuais para os sindicatos de hoje, né? Hoje a gente está vendo que a coisa não está fácil. Com certeza os principais são o aumento, né, na terceirização e a flexibilidade das relações de trabalho, né? Tem acontecido bastante, né? Aparece muito aqui no escritório, casos onde empresas enormes contratam empresas menores para fazer terceirização de mão de obra e essas empresas acabam prestando serviços durante alguns meses ou até alguns anos e acabam oferecendo valores baixíssimos, né, para conseguir pegar esse contrato das empresas maiores e acabam no meio do caminho largando esses terceirizados aí à própria sorte e não pagam as rescisões, né, e os direitos desses trabalhadores. E esses trabalhadores acabam entrando até com as ações judiciais contra a empresa menor terceirizada e a empresa maior também é atingida, né, em solidariedade nessa ação trabalhista. Então, assim, eu tenho até sugerido, né, para essas empresas maiores a fiscalizarem o contrato de terceirização com essas empresas menores, a ponto de que, caso essas empresas menores não paguem os direitos desses trabalhadores, a gente bloqueie, né, pause o pagamento das faturas dessas empresas menores para resguardar futuramente aí os pagamentos dos direitos trabalhistas, né, férias, 13º, rescisões desses trabalhadores que provavelmente perdem o trabalho por conta dessa falência proposital dessas empresas. Então, isso é muito importante, a gente estar mais junto à população, junto à nossa categoria aí do Sinquisp. E eu queria falar com vocês agora, nós vamos ter outras entrevistas, vamos falar de muitos assuntos, porque esse é o primeiro de muitos, a gente tem muita coisa e muita ação
a propagar junto ao Sinquisp e demasiadamente a toda a nossa população que está conosco, né, junto ao VocêMeb, a nossa plataforma. E eu queria falar a vocês, cada um falar 1 minuto, aquilo que vocês desejam passar para os trabalhadores, para os colaboradores, para as pessoas que queiram conhecer, de fato, os serviços tanto do Sinquisp, quanto do jurídico, quanto da saúde. 1 minuto, tá, gente? Vamos lá, presidente? Bom, eu queria agradecer a Dr. Fernando, Dr. Tiago. Vou falar como profissional da química, não só como presidente do sindicato. Eu acho que nós estamos num processo de resgate da confiança e da credibilidade do Sinquisp junto à sociedade. Estamos buscando, através da nossa, os melhores profissionais, os melhores serviços, as melhores empresas. Então, feliz, Dr. Fernando, ele fazer parte esse rol de serviços importantes que a empresa dele oferece à categoria, que isso é um diferencial. O próprio assessoria jurídica, a questão do trabalho, como ele bem tocou no ponto, a maioria dos meus colegas de trabalho estão perdendo emprego, se tornarem PJs, e a gente sabe, é claro que tem casos que são reais, são verdadeiros, mas a gente sabe que a grande maioria é justamente custo, e isso não se reverte em melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Então, acho que a palavra correta é confiança. Confio no sindicato, estamos trabalhando, estamos fazendo, dando o nosso melhor. Não é de hoje que eu sou profissional da química, não é de hoje que a gente conhece a problemática que não atinge não só a nossa profissão, mas toda. Enfim, essa retomada, com a assessoria que a gente está tendo, com o apoio dos profissionais, é a perene, e a gente quer que ela seja sempre cada vez mais e mais agregando serviços. É gratidão, é agradecimento a todos aqui que fazem parte dessa mesa pelo que está sendo oferecido ao trabalhador. Obrigada, presidente. Agora, doutor Fernando. A mensagem final é agradecer a parceria com a Ana, com o MEB, né? O MEB e aqui para colocar à disposição o serviço, né? Para poder ajudar os profissionais da química. Acho que foi uma conversa sobre formas em que o sindicato pode trazer auxílio para o profissional da química no estado de São Paulo. E conte com a gente, ritasaude.com.br, para poder apoiar a saúde e melhorar o acesso para todos vocês aí. É isso aí, doutor. E agora vamos finalizando. Doutor Tiago. Hoje, o Sinquisp, através da parceria com a Monteiro Nicolino e Advogados Associados, tanto o Sinquisp quanto os sindicalizados têm acesso a uma equipe interdisciplinar de advogados especialistas nas principais áreas do direito, e esses serviços, né, se estendem tanto ao próprio sindicato quanto aos sindicalizados, que têm acesso a todos os serviços do escritório. Inclusive, eu queria até pontuar com vocês o que a gente faz muito para os sindicatos, sindicalizados, são ações de recuperação tributária, né, para a gente conseguir pausar a cobrança dos tributos pagos a mais, né, pelos sindicalizados, pelo sindicato, inclusive ao longo dos últimos 5 anos, a gente consegue recuperar todos esses valores que foram pagos a mais durante todos esses anos. E é isso, pessoal. Agora eu quero falar com você. Você que é de sindicato, confederação, associação, conheceu o nosso trabalho. Aqui o www.vocemeb.com.br está à sua disposição, com toda essa gama de ótimos profissionais, especialistas mesmo. E eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo, para mostrar o que é bom, a gente tem que compartilhar. Então compartilhe, siga o nosso canal, entendeu? Traga as oportunidades, as suas dúvidas, para que a gente tire dúvidas dentro dos sindicatos, dentro do movimento da saúde, que é do Rita Saúde, e também as questões jurídicas. E nós temos uma gama, uma infinidade de serviços para ajudar você, trabalhador, colaborador, empresário, toda essa parte de serviço
nós estamos aqui para te servir. E é isso. Continue com a gente mais uma vez aqui no nosso canal Você MEB. Eu espero você na semana que vem. Tchau, tchau!